A carteira aqui do canal vem crescendo. Estamos hoje, depois dessa alta do Ibovespa, de R$ 27,6 mil aplicados aqui na prática, em ações e fundos imobiliários. Aqui no canal tem estratégia 70% em ações e 30% nos fundos imobiliários. Na última semana, o vídeo sobre a carteira aqui, estávamos com R$ 25,4 mil. Então, o aporte dessa semana, vou compartilhar aqui com vocês, foi em 3 fundos imobiliários, lembrando que eu aporto sempre nas ações mais baratas da minha carteira. E o que aconteceu, que eu comprei fundos imobiliários, que eu sempre compro na segunda semana do mês. Então, o aporte da segunda semana é reservado para fundos imobiliários e quando eu quero fazer aí o aporte na carteira para crescimento. Então, vou compartilhar algumas informações da carteira pública aqui do canal e explicar um pouco sobre essa alta do Ibovespa, que só nesses últimos 5 dias já estamos aí, o índice subindo 5%, e isso faz preço. Como podemos ver, a carteira estava 25,4, hoje já está aí 27,6. Lembrando que eu aportei R$ 1.000, então a carteira se valorizou R$ 1.000. O que aconteceu? A taxa de juros brasileiras, os juros futuros. Então, quem faz os juros aqui do mercado, pessoal, é o próprio mercado. Então, não vem acreditar que é um governo que faz, não, porque no passado vimos o que aconteceu quando tentamos aí abaixar os juros na canetada. E o mercado, ele sinalizou uma queda aí nos juros, estavam precificando 13,50 na ponta mais longa, que é o título para 10 anos, e caímos aí até 12,45. E o que acontece quando isso vem acontecer? Vamos pegar aqui o gráfico desse fundo imobiliário só para vocês verem. O próprio fundo imobiliário já pegou aqui e já subiu. Então saímos de R$ 74, foi para R$ 78. Aqui uma alta aparentemente de 6%. Então vamos ver aqui, saímos 74, subimos aqui 6,21% aqui nesse fundo imobiliário. Silas, que fundo imobiliário é esse? Por que você colocou nesse fundo? Aqui no Instagram eu estava conversando com o Marcos, ou é Márcio, acho que é Márcio o nome dele. Ele sempre está comentando aqui nos vídeos. Eu falei, ô Márcio, manda um fundo imobiliário aí para mim analisar, estou precisando aportar em um novo fundo, porque na estratégia aqui do canal, a minha maior posição nos fundos imobiliários, tenho 20% em VISC, 20% em XPIN e 18% aqui em XPLG. Para mim já não vale mais a pena estar colocando nesses fundos, porque já pegou uma parte muito boa, 60% da minha carteira de fundos imobiliários estão só nesses 3. Então ele recomendou que eu analisasse aqui o HSLG 11, HS Logística, o HSI Logística. Então, vamos falar um pouco sobre esse fundo imobiliário, se vale a pena eu comprar esse fundo, colocar ele aqui na minha carteira e o que eu estou vendo, né? Então, uma análise bem básica aqui, que eu vou falar aqui com vocês, lembrando, não é só isso que temos que analisar. Então, também coloquei aqui o IGPM para entendermos um pouco melhor. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. Todos os vídeos aqui eu trago uma informação para você, uma informação que vai agregar de alguma forma na sua análise, na sua tomada de decisão. Lembrando, não é recomendação de compra ou de venda. Deixe seu like no vídeo, porque o YouTube vai recomendar os meus vídeos para você, se você gostar do conteúdo. Se você não gostar do conteúdo, não deixe o like para o YouTube não recomendar os meus vídeos para você. Se você gosta, compartilhe, que aí eu venho, sempre pego aí, vou abrir depois a área de membros aqui, para dar um suporte legal aqui para as ações que vocês querem que eu analise. Então, isso vai gastar menos tempo de vocês, vou trazer algumas informações aqui, como o do HSI, e faz muito sentido. Então, vamos lá. Então, o meu último aporte, eu quero compartilhar neste vídeo o aporte que eu fiz, foi em fundos imobiliários. Por quê? Porque minha estratégia, na segunda semana, eu sempre compro, independentemente se está em alta ou se está em baixa, os FIIs da minha carteira. Então, se não fosse os FIIs, seria ação mais descontada. Eu até coloquei no nosso grupo, na nossa transmissão privada, sobre as ações mais baratas, e expliquei o porquê eu não vou investir nas ações, e sim nos fundos imobiliários. Então, comprei VISC, Shopping Center, o XPIN e o HGLG, tomando uma posição aí alta para esses FIIs. Aqui na carteira temos uma defasagem aqui nas ações,
espero que em breve eu consiga fazer um aporte aí maior para fazer os 70%, 33% nos fundos imobiliários. Então, minha carteira está com 27,6%. Essa carteira aqui é exclusiva do canal. A minha carteira total, os membros aqui do nosso grupo, eles tenham acesso aí à minha carteira. Então, essa daqui é exclusiva do canal. Ela está posicionada aqui 18% no setor de energia elétrica, 17% no bancos e 13% em equities, né? Então, imóveis, industriais e logística. Então, 50% da minha carteira está aqui, energia, banco e equities. Depois, serviços financeiros, shoppings, minerais, fundos de fundos, corretores de seguros e algumas posições pequenas aqui que eu pretendo aumentar em papel e celulose, água e saneamento, seguradoras pretendo também. Então, entendendo isso, a gente ganha mais dinheiro aqui na Bolsa de Valores. Vamos falar um pouco do resultado que a carteira está trazendo. Então, Silas, qual que é o resultado que essa carteira aqui está trazendo? Então, vamos olhar aqui a rentabilidade, pessoal. Vamos olhar e passar brevemente por ela. Vou colocar aqui nas ações e vamos excluir aqui a carteira e vamos deixar aqui. Então, recentemente a Bolsa deu essa disparada, né? Então, saímos ali de um Ibovespa menos 16 para um Ibovespa ali menos 12. Então, o Ibovespa em si, o pacote do BOVA, comparado aqui, ele subiu 4%. Então, saímos ali de menos 16 para menos 12. Enquanto a carteira, ela saiu ali a rentabilidade de 23% e foi para 30%. Então, sempre a carteira aqui, pegando boas empresas, bons preços, você sempre vai ganhar mais dinheiro do que a Bolsa de Valores. Em 2 anos de carteira, ela me rendeu 30% em rentabilidade em ações, isso quer dizer 15% ao ano. Meu patrimônio está sendo remunerado em 15% ao ano e fundos imobiliários está negativo 16,9%. Então, espero que os fundos aí, com a queda da Selic, eles se recuperem. Mas a minha opinião de verdade, pessoal, do fundo do meu coração, eu quero que o Ibovespa ele caia e os fundos imobiliários continuem baratos, porque os próximos 3 anos aí é o que a gente precisa para fazer a nossa vida. Então, na minha opinião, minha sincera opinião é essa. Então, vamos entender. O Ibovespa subiu e por que subiu, né? Então, o próprio juros aqui, os títulos do governo aqui brasileiro para 10 anos, estão sinalizando corte na taxa Selic. Então, teremos aí amanhã, às 7 da manhã, temos o Boletim Focus. Vai sinalizar, caso ele sinalize que a taxa vai cair, eu acredito que o mercado ele vai derrubar um pouco mais, que venha buscar possivelmente ali a região dos 11, acima dos 11,5, como podemos ver aqui, onde ele estava sendo negociado ali antes, aqui, ali em outubro. Então ele começou a subir a partir do dia aqui, 1 de novembro, ele disparou, o risco subiu demais por causa das eleições, e aí tentou cair, voltou a subir, tentou cair, voltou a subir, e agora caindo para 12,45, sinalizando uma queda aí da taxa Selic. Então, para você que tem aí, está posicionado 100%, 90%, né, porque senão não estaria olhando o vídeo de ações, 90% em renda fixa, o que eu tenho que falar, né? O ganho hoje da renda fixa, ou do CDI, ou de um CDB que você tenha de 100% de CDI, ele é limitado. Então, isso quer dizer o quê? Hoje a taxa está 13,75. O mercado já está precificando a queda da taxa básica de juros. Então, o mercado está precificando uma queda aí para 12,45, a ponta de 10 anos. Então, se o Banco Central reduzir aqui 0,75 pontos bases para 13 já vai dar um up aí no mercado. E a próxima reunião é em maio. Então, temos que ver a ata da segunda-feira e a reunião de maio. Então, se cair, os ativos da Bolsa de Valores e também fundos imobiliários, eles tendem a se valorizar, porque há um efeito dentro das dívidas das empresas e, para quem não sabe, para a precificação de um ativo, a taxa de juros e a inflação influencia muito aí no preço justo do ativo. Então, se isso acontecer, os ativos tendem a se valorizar. Então, o Márcio ele me recomendou para colocar aqui na minha carteira o HSLG 11 para estudo. Lembrando, ele falou para mim analisar, nada é recomendação de compra ou de venda, eu trouxe aqui para vocês. Ele entregou um dividendo de 10%, R$ 8,24, uma alta de 98% e uma queda aqui de 24%. O
que está acontecendo que esse fundo caiu bastante aqui, né? Então, é inversamente, sempre é inversamente, ó. Se podemos ver que daqui de novembro ele subiu, o que acontece geralmente? Aqui, se o título aqui do governo brasileiro subiu, o risco subiu, o que acontece? O fundo ele tende a cair. Então foi o prazo lá que subiu, ó. E aí esses pontos de subida aqui do fim é quando tende a fazer essa curva aqui, ó, caída, subida, e aí acontece. E agora caindo, e o que acontece? O ativo ele vai subindo aos poucos, assim que os investidores vão fazendo as contas. Então, temos aqui alguns imóveis dele, né? Então, passando aí na foto, vamos passar aqui para a sua apresentação, é muito importante entendermos isso. Dentro do ativo, ó, podemos ver os investidores, a carteira de locatários e indicadores. Aqui você já pode ver, pessoal, já dá para fazer uma análise muito boa aqui, só olhando aqui para a carteira de locatários, né? Podemos ver, ó, 40% aqui está na Via Varejo, então no setor aí de varejo. Temos aqui a Renner com 5,8, então praticamente metade aí da sua carteira, né, está aí exposta ao varejo. Então, ó, o Açaí e Comercial Esperança com 10%, 12% aqui, mas podemos ver que o risco dele aqui está no setor do varejo, atrás de um pagamento ou algo do tipo. Então, também acentuando a sua queda, pode ter sido por causa aí que estourou a informação do varejo em dezembro para janeiro. Podemos ver também o aluguel médio, aí você vê se está compatível com o que você pesquisou aí no Google, fez as suas pesquisas. Temos aqui uma receita contratada por tipicidade. Então, o que quer dizer isso? Então, na fórmula que a gente vai avaliar um ativo, quando pegamos aí uma carteira com mais que 50% de um contrato atípico, você tem que pensar assim. Se contratos de bons clientes, que não é o caso na minha opinião, Via Varejo e aqui Renner no setor por causa do risco. Se, no caso, o contrato atípico for maior, for 75% da sua carteira, então vejamos que seja tudo isso aqui, o ativo ele tem que ter um bom valor e tem que valer mais por causa disso, porque ele tem um contrato mais longo, com bons clientes e a maior parte da sua carteira. Isso traz uma segurança aí para quem está investindo no fundo imobiliário. Agora, se é ao contrário, o atípico está pequeno, o típico está maior, 80%, traz muitas brechas para em um momento desse de crise acontecer o quê? Os aluguéis nessa área em volta desse fundo, estão caindo. E hoje ele está fazendo R$22 por metro quadrado, enquanto aqui os vizinhos estão fazendo R$19 o metro quadrado. Então, o que vai acontecer? Os contratos vão vencer e aí vão querer se ajustar aí por 19, 16, 17, 18, pode ser até abaixo. Então, às vezes, pela situação total aí do Brasil, o gestor pode ficar com medo, né? Não vou renovar. Vou renovar para mim não ficar com uma vacância. E acontece isso. Então, espero ter ajudado de alguma forma aí uma análise, né? Em breve trago aí, vou abrir a área de membros e aí vocês podem mandar, que eu vou analisar aqui para vocês. Então, receita contratada por região, Sudeste aí 80%, isso é bom. Temos aqui a receita contratada por indexador, o IGPM 10%, o IPCA 89,2%. Isso é uma parte boa, por quê? Porque o IGPM, e que se refere-se ao índice dos aluguéis, né, que é bem conhecido, ele está muito fraquinho. Então, ó, o primeiro mês ele veio 0,2%, fevereiro veio negativo, março veio praticamente negativo, 0,05%. Então, quando olhamos aqui no total dele, ó, 10 anos, podemos ver, vamos ver se vai. Vamos, internet. Esqueci que eu desliguei aqui, que o pedreiro pediu para desligar a luz para instalar alguma coisa ali nos outros cômodos. Então, vamos lá. Deve estar sem internet nesse momento. Então, vamos lá. Na média, podemos ver que ficou entre 0,8. Não essa tirinha aqui de 0,05. Então, podemos ver que o IGPM 10% aqui é bom, no caso do IPCA. Estamos aí blindado, uma parte blindada da inflação, mas de olho no atípico, 19% apenas, enquanto o típico 80%, dando brecha ao que eu falei aqui da receita. Composição da carteira, ele tem 1,7 em FIIs, 4,6 aqui
em renda fixa e 93% você está investindo aqui nesse fundo imobiliário, você está investindo nos imóveis que ele tem. Então é isso. Além disso, você pode também olhar o preço por valor patrimonial, que faz sentido. Então está sendo negociado, ó. Se caso ele feche o fundo, você está com desconto aí de 25% aí em todos os valores do patrimônio líquido aí, do valor patrimonial. Então é isso, pessoal. Compartilhei um pouco aqui da carteira. Faltou aí, infelizmente, falar dos dividendos. Vamos falar um pouquinho aqui então dos dividendos. Então, ó, colocar aqui, vamos ver se vai abrir os proventos. Aí, ó, não vai abrir porque ele pediu para mim desligar a internet. Então depois a gente fala. Eu acho que tá posicionado ali para receber em proventos 119. Falta alguns fundos imobiliários pagar, então vou receber uns 130, 135 reais esse mês, que vou fazer o reaporte. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que tem muitas informações, pode ajudar na tomada de decisão. Meus agradecimentos, fiquem com Deus e até a próxima.